Salve, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui louvando e glorificando o nome do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homens de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram que ao menos lhe pudessem tocar a orla das suas vestes. E todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos, Pai querido, Pai amado, por essa noite. Pai querido, Pai amado, te louvamos pela tua presença, te louvamos, meu Deus e meu Pai, porque conseguimos chegar aqui nessa noite para te adorar. E agora eu te peço, Senhor, fale conosco através da tua palavra. Eu rendo graças a ti, meu Deus e meu Pai, nesse momento. Eu tenho certeza que o Senhor já preparou os nossos corações para recebermos a tua palavra. Fale conosco no coletivo e no individual. Senhor, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar conosco. O Senhor sabe quais são as nossas necessidades. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado, e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. A palavra vai dizer: Jesus anda por cima do mar. Mas antes de eu entrar nessa palavra, eu quero falar primeiro dessa multiplicação dos pães. E o interessante nessa multiplicação dos pães, porque a gente vai ver o Senhor sempre arrastando multidões. O Senhor, e assim, o que exalava o bom perfume, aquela boa obra, aquele amor, aquela misericórdia, aquele ensinamento, ele atraía pessoas. Atraía pessoas, e eu acredito que pessoas necessitadas. Pessoas, ele fala de enfermos, ele fala de cura, ele fala de libertação, mas aqui tinha todo tipo de pessoa com variedades de necessidades. Porque a gente precisa entender que, graças a Deus, hoje nós estamos aqui pelo que ele é. Mas graças a Deus que a gente também entende que ele é poderoso para trabalhar em nossas vidas, nas áreas que nós necessitamos. Nós precisamos que esse Senhor trabalhe na nossa vida para que a gente creia, como foi falado aqui através da diaconisa, dessa boa obra, dessa misericórdia, desse amor,
que tem nos alcançado, que tem trabalhado na nossa vida. E os discípulos, eles estavam vivendo um momento muito lindo, porque eles estavam vivendo experiências. Eles estavam vivenciando milagre. A palavra de Deus vai dizer: feliz é aquele que não viu, mas que acredita. Nós não vivenciamos esses momentos, mas tem uma palavra que nos dá direção, e nós cremos em tudo. Eu creio em tudo que está escrito nessa palavra. E mesmo que a gente não estivesse ali, quando a gente está meditando nessa palavra, é como se nós estivéssemos, porque a gente sente que o nosso espírito está ali naquele momento. A gente visualiza todo aquele cenário, e é muito lindo, porque isso a gente entende que é espiritual. A gente sente que a gente está meditando na palavra e que a gente está vivendo aquela história com Jesus. Então é a mesma coisa. Por isso que nós cremos que é verídico, que tudo isso se cumpriu, que tudo isso aconteceu. E eles vivem o momento da multiplicação. E era algo sobrenatural, porque não era uma multiplicação para 12 pessoas, era uma multidão. Era mais de 5.000 pessoas. Era uma multidão que estava ali naquele lugar, assentado, ouvindo, aprendendo, havendo cura, havendo libertação. E a gente sabe que chega um momento já tarde, os discípulos falam: despede. Não tem como, as cidades são longe, não tem como nós irmos buscar, e até porque era muita coisa. Quer dizer, só os discípulos não dariam conta de trazer tudo aquilo que eles precisavam para alimentar. E aí a gente vê o Senhor perguntando: tem alguma coisa? Tem 5 pães, tem 2 peixinhos. Ele apresenta ao Pai e todo mundo se alimenta, e todo mundo se sacia, e todo mundo vê o milagre da multiplicação. E os discípulos, eu acredito que maravilhado a cada momento, a cada hora. E eu acredito que o coração deles, assim, porque era algo sobrenatural, irmãos, o que eles estavam vivendo. Eles foram chamados para acompanhar Jesus e começa a vivenciar milagres. Imagina ele curando o cego, imagina ele curando o manco, imagina ele curando o paralítico. Imagine nesse momento da multiplicação, porque a gente lendo, a gente fica maravilhado. Imagine você presenciando, você vivendo naquele momento. Eles saem dali, é dado uma ordem: atravessem. E é dado uma ordem, eles saem dali, eu acredito que satisfeitos e alimentados e maravilhados. É dado uma ordem: entrem no barco, atravessem. Mas Jesus não vai. Jesus dá uma ordem, Jesus era firme. E eles entendiam. Eu acredito, a gente fica pensando, eu sempre digo que a palavra, ela nos dá liberdade da gente imaginar tudo que é muito lindo e de maravilhoso, porque eu falei no domingo que a multidão não queria de jeito nenhum que Jesus se ausentasse. Imagine os discípulos ter que se afastar. Mas ele tinha aquele hábito de subir ao monte para orar com o Pai. Ele tinha essa necessidade, esse particular dele, esse relacionamento. Ele precisava subir, ele precisava se afastar para falar com o Pai. Ele dá uma ordem para os discípulos para que eles entrem no barco e que comecem a fazer a travessia. Ok, eles já estavam ali satisfeitos, alimentados, maravilhados. Eu acredito que jamais a gente imagina que vai vir algum tipo de adversidade. E se tem uma coisa que o Senhor tem falado comigo desde o decorrer do finalzinho do ano, da virada, do início do ano, que nós precisamos entender que virão adversidades, virão tempestades, os mares ficarão revoltos, mas o que nós não podemos deixar de crer é que Jesus continua no controle da nossa vida. Eles estavam naquele barco, a Bíblia vai dizer que Jesus ao monte, a Bíblia vai dizer que já era tarde. Jesus, mesmo distante, sabia o que estava acontecendo. Isso é lindo, irmãos. Isso é muito lindo, você ter certeza que o nosso Deus, porque ele diz que tanto na altura quanto na profundidade ele se faz presente. E de repente a gente está vivendo uma situação como eles estavam vivendo, um mar revolto. E eu sempre digo, porque se você dentro de um transatlântico já fica apavorado, imagine naqueles barcos daquela época. E eles eram pescadores. Mas a gente sabe, né, que com o mar não dá para se brincar não, porque quando ele está revolto mesmo, se segura quem está ali. A gente é que não quer estar em lugar nenhum ali.
Porque só de ver a gente já fica temeroso, como a gente vê quando ele está revolto. E eles estavam, mas Jesus do monte, através do Espírito Santo que habitava nele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele já sabia que aqueles discípulos estavam em apuro. E é isso que a gente precisa ter certeza. Vem uma adversidade, vem uma tempestade, vem um dia mau, vem uma má notícia, a gente precisa crer, mas Jesus está sabendo. Jesus já sabe o que está acontecendo. Jesus sabe o que eu estou passando, porque Jesus, da onde ele estava, ele sabia que aqueles discípulos estavam com dificuldades. E o interessante é que a Bíblia fala que já era tarde, e mesmo sendo tarde, Jesus não deixou de fazer aquilo que ele foi fazendo antes. Ele continuou orando, porque quando a gente fica pensando, quando fala da quarta vigília, era entre 3 e 6 da manhã. Quer dizer, se já era tarde, entre 3 e 6 da manhã, ele ainda demorou muito a vir. Mas ele estava no controle da situação. É isso que a gente precisa entender. Ainda que ele não chegue no momento do teu clamor, ainda que ele não chegue no momento que você possa estar aflito, desesperado, você tem que crer que ele está no controle. Porque da onde ele está controlando, porque ele está vendo, e ele sabia o que estava acontecendo ali, aquela tempestade. Eu falei na virada do ano que virão fenômenos da natureza que a gente vai vivenciar, mas que a casa não vai cair, porque a casa está sendo construída na rocha. O alicerce é Jesus, a rocha é Jesus. Mas esses fenômenos nós vamos vivenciar, nós vamos passar. E aqueles discípulos vivendo aquela situação, eu acredito que todos eles entraram em desespero, porque por mais que as pessoas entendam demais, irmão, eu acho que quando o mar ficar revolto, todo mundo entra em desespero, não tem como. Eu acho que não tem como você ficar tranquilo dentro de uma situação, ainda mais dentro de uma embarcação. E a Bíblia vai dizer que eles estão ali atravessando, já estava no meio da travessia, e Jesus, ele vem andando por cima do mar. Ele vem andando sobre as águas. E eu acredito que conforme ele vinha andando, os passos dele, aonde ele ia pisando, já ia acalmando, irmãos. Porque não era qualquer pessoa, era o mestre, era Jesus, era ele que estava pisando naquelas águas. E eu acredito que ele ia pisando, aqui, o mar ia se acalmando, ele ia andando e pisando e acalmando, mas para trás já era calmaria, mas à frente o mar continuava revolto. E aí, na hora do medo, a gente começa a ver um monte de coisa, né? A Bíblia vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Porque o medo faz a gente escutar vozes, faz a gente escutar barulho, faz a gente até ver, às vezes, né? Não sei se vocês já passaram por isso, às vezes tem uma roupa pendurada no lugar errado, a gente já acha que é alguma coisa. Acho que todo mundo já viveu isso, né? Às vezes é um boné, às vezes é um casaco, às vezes é uma toalha. Irmãos, a gente sabe que no mundo espiritual, eu sempre digo, tem pessoas que vê. Eu tenho uma experiência de quando eu era adolescente, uma amiga minha, eu tinha uma vizinha que ela via. Mas a gente não via porque era algo que era para ela. E ela ficava muito desesperada, porque ela via uma entidade na época e ela conseguia descrever. Eu não sabia quem era, mas ela descrevia quem era que ela via. E ela falava assim, Cláudia, eu adolescente, deveria ter uns 12 anos. Ela chamava, a gente estava brincando e a gente entrava com muito medo. E chegava lá, ela falava, ele tá aí, ele tá rindo pra mim, manda ele embora, o que você quer comigo? Uma perturbação que ela vivia. Só que a gente não via. Quando ela falava que ele estava perto da gente, a gente saía correndo porta pra fora. E aí, irmão, porque depois que você vai conhecendo essa palavra, você vai entendendo que é real. Porque às vezes as pessoas estão sendo perturbadas, atormentadas no mundo espiritual, a gente acha que é frescura. É por isso que a gente precisa buscar o Senhor. A gente sabe que tem pessoas que são esquizofrênicas, são doentes, mas tem pessoas que a doença é espiritual, perturbações espiritual. E vê, irmãos, vê esses tipos de coisa, porque o diabo, ele se materializa. Ele se materializa, a gente precisa entender isso. Então, você não vai ver porque a perturbação não é para você, não é com você. Mas a gente tem que dar valor, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que ter discernimento para quando a gente vê alguém assim passando por essas tormentas, a gente poder ajudar. A gente sabe que tem pessoas que precisam de tratamento.
A gente sabe que tem pessoas que precisam de medicação, mas a gente sabe também que tem pessoas que precisam de um tratamento espiritual, de libertações, para que possa dormir, para que possa ter paz, porque ele vai tentar tirar a paz dessa pessoa, até quando essa pessoa faça algo que vire uma tragédia. E aí eles acham que é um fantasma, e não era fantasma, era Jesus. Mas na hora do medo, quem é que ia saber que era Jesus andando? Porque eles já tinham vivido vários milagres vivenciados. Tinha vivido a multiplicação, mas vendo alguém andar sobre as águas, era a primeira vez que eles estavam passando por essa experiência. E a gente sabe que tudo é novo, às vezes traz um impacto. Poxa, ele é um Deus que está operando milagre. Ele já fez a multiplicação, ele já curou, ele já... Mas andar sobre as águas, sobre esse mar revolto, a gente ainda não viu. Então eles foram descobrindo, com tudo que eles estavam vivendo, quem era esse Senhor que eles estavam acompanhando. E eu acredito que eles ficavam maravilhados. E ele fala, sou eu, tem de bom ânimo. É Jesus, irmão, que está contigo, tem de bom ânimo. Independente da situação, independente que o mar esteja revolto, independente que você ache, eu tô só, Jesus me abandonou, Jesus não está vendo, esse barco vai a pique. Não, tem de bom ânimo, exerça a tua fé. Se você tem esse Senhor na tua vida, como base para a tua vida, creia que Ele não vai te abandonar nos momentos maus, não. Ele vai permanecer contigo a todo momento, como a Bíblia mesmo diz, estarei convosco até a consumação do século. Ele não se aparta de nós. A palavra de Deus vai dizer que o que nos afasta desse Senhor é o pecado. É Ele que nos afasta. E aí o Senhor libera uma palavra para que eles tivessem bom ânimo. E eu fiquei pensando, meditando dentro dessa palavra, eu falei, Senhor, e o interessante é que ali eram vários homens naquele barco. Então a gente fica imaginando, quando tem muitas pessoas que todo mundo começam a falar, ainda mais que estava todo mundo apavorado, às vezes cada um vai falar a besteira pior que seja, porque é o que eu falei, o medo vai trazer tudo isso. Todo mundo falando ali no mesmo momento, todo mundo preocupado com aquela situação que eles estavam vivendo. E aí Pedro, porque o que Pedro fala? Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá. E quando o Senhor frisou nesse versículo, o Senhor foi bem claro. Pedro conhecia a voz do Senhor. Por isso que Pedro falou para ele, se é o Senhor, manda que eu vá. E quando Jesus se refere a ele, manda ele ir, vem Pedro. Pedro reconhece, é Jesus, então eu vou. Irmãos, é necessário, e o Senhor estava falando, só vai reconhecer a voz de Deus quem tem relacionamento e intimidade. Porque se você não tiver relacionamento e intimidade, você não vai saber que é Ele que está mandando você ir. Você não vai entender que é Ele que está se apresentando e falando, tem de bom ânimo, porque eu cheguei para resolver o problema de vocês. Eu sou a solução. E aí ele fala, Jesus fala para ele, vem. Porque Pedro sabia, reconhecia a voz do mestre. Eles estavam convivendo. Quando a gente convive com uma pessoa, a gente reconhece a voz no alô, irmãos. Hoje não, graças a Deus, está tudo bem moderno. Então hoje já diz o nome da pessoa que está te ligando. Mas às vezes, se não vir com o nome, você conhece, no alô você sabe quem é que fala. Isso é relacionamento, isso é intimidade. E Pedro tinha. Por isso que Pedro disse, Senhor, porque ainda que ele falou, tem de bom ânimo sou eu, mas naquele momento do medo, da insegurança de todo mundo falando, ele precisou falar dessa forma para que o Senhor pudesse falar com Pedro e Pedro falar, eu sei quem é que está me dando a ordem. Então eu vou. E aí a gente vê o Senhor já exercitando a fé de Pedro e até daqueles discípulos, porque a gente fica pensando que no meio daqueles discípulos, no meio daquela situação, teve alguém que clamou ao Senhor querendo ter certeza, querendo reconhecer a voz dele e que teve coragem, porque quando você tem certeza que é a voz do mestre, você vai. Agora tem que ter muita fé, né? Porque ainda que a gente fica pensando, né? Porque ainda que seja a voz do mestre, você descer daquele barco para botar o primeiro pé,
sobre aquelas águas com vento contrário, meu Deus. Porque às vezes a gente fica se perguntando, será que a gente tem fé para viver uma adversidade, um vento, uma tempestade, sem murmurar, sem duvidar? Será que a gente tem essa fé? Porque ele fala da fé do tamanho do grão de mostarda, e a gente sabe que é um grão, uma semente muito pequenininha. E ele diz que nós tivermos uma fé daquele tamanho. Ele disse que se a gente der ordem para o monte, ele vai sair, vai ser transportado para outro lugar. E a gente fica pensando se nós temos fé suficiente em Deus para crer que quando vier qualquer tipo de adversidade, nós vamos permanecer firmes, confiando que Deus enviará o socorro, que Deus continuará no controle, que Deus está no controle daquela situação, porque aí vem a calmaria. Aí a gente se acalma. Aí a gente fica com o nosso coração em paz. Porque a gente tem certeza que Deus não perdeu o controle. Então é necessário que nós tenhamos intimidade com Deus. É necessário que tenhamos relacionamento com Deus. É necessário que a gente medite nessa palavra, como ele diz, como ele falou para Josué, dia e noite, e não se aparte, para quando vier os dias maus, as palavras que nós estamos lendo, que nós estamos ouvindo, venha de encontro à nossa vida, traz à nossa memória aquilo que traz esperança, porque muitas das vezes vem uma situação, mas o Senhor traz à nossa memória uma palavra que Ele liberou e aquieta o nosso coração e nós ficamos em paz. E a gente vê Pedro cheio de fé, porque ele reconheceu a voz do Senhor. Irmãos, reconheça a voz de Deus na tua vida. Busque Ele para que você tenha relacionamento e intimidade. Para quando Ele liberar uma palavra, para quando Ele der uma ordem, você não duvidar. Você acreditar e fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Porque não era qualquer coisa, irmãos. Quando Jesus fala para Pedro, vem, não era andar sobre as águas, não era no mar tranquilo, era no mar revolto. É o que eu falei, Jesus vinha pisando, ele ia pisando, o mar ia se acalmando, mas aonde os discípulos ainda se encontravam, o mar ainda estava revolto. E Jesus fala para ele, vem, e Pedro desce e começa a caminhar. E aí a gente fala assim, mas Pedro afunda, Pedro olha para o vento, Pedro sente o intenso do vento, da tempestade. Mas irmãos, naquele momento Pedro acredita que é a voz do Mestre. Naquele momento ele tem uma atitude que eu fico imaginando os outros discípulos dele, você não está doido. Mas ele reconheceu a voz de Deus. O que o Senhor quer falar nessa noite com cada um de nós? Tem um Deus, irmãos, que está no controle da nossa vida. Tem um Deus, foi falado aqui, que tem guardado, porque realmente, quando a gente ficou sabendo dessa notícia dessa mãe, irmãos, ainda que a gente não tenha filhos, a gente não quer que uma mãe passe por isso. E a gente ora por família, a gente ora por filhos, a gente ora por mães. São dias maus, irmãos. A gente precisa orar pelos nossos filhos para que o inimigo, os homens maus, não enxerguem. Porque hoje você não precisa dever nada para você viver uma situação dessa, não. É só a misericórdia de Deus para guardar, para nos guardar como tem nos guardado, para guardar a nossa casa, para guardar os nossos filhos. E graças a Deus nós temos visto essa fidelidade do Senhor. Por isso que é necessário nós que somos pais, nós que somos mães, orarmos pelos nossos filhos, abençoarmos os nossos filhos, liberar a palavra de bênção. O Senhor te leva, o Senhor te traz, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Porque a gente não sabe o que pode deparar, com o que pode se encontrar. Às vezes sai para ir para um lugar e a gente sabe que vai parar em outro. Mas tem um Deus no controle. E Deus está falando de relacionamento, de intimidade. E quantas das vezes os filhos não se atrasam, a gente fica apreensivo, a gente fica preocupado, a gente começa a orar e Deus traz paz no nosso coração. Então nós precisamos estar em oração. Nós precisamos buscar esse Senhor. E a gente vê aqui Pedro tendo essa ousadia, deixando aquelas vozes contrárias, porque eu acredito que algum daqueles deve falar assim,
Não deve ser Jesus, não. Tu vai botar o pé aí, tu vai sair desse barco. Não sai desse barco, não. Irmão, se Deus mandar ficar no barco, fica. Mas se Ele mandar sair, a gente sai. A ordem é dele, né? Foi o que eu preguei no domingo, né? Lança a rede. Lançaram a rede e pegaram o peixe. Então a ordem vindo de Deus traz segurança e confiança. Sabemos que é a voz dele, que a ordem vem dele, nós vamos fazer e vamos ter êxito. Porque Pedro, ele caminhou sobre o mar, ele deu alguns passos. E assim, a gente vê aqui as distrações do mundo. As distrações do mundo vai fazer com que a gente afunde. As distrações do mundo vai fazer com que a gente pereça. As distrações do mundo vai fazer com que a gente não viva o nosso milagre. Porque Deus tinha dado uma ordem para ele, ele acreditou, ele confiou, ele reconheceu aquela voz, ele sabia de quem era. Mas aí a situação fez com que ele duvidasse. Fez com que entrasse a incredulidade. Assim somos nós, irmãos. Tem dias, tem momentos, tem fases que a gente está cheio de fé. Tem momentos que a gente está convicto daquilo que Deus já liberou para as nossas vidas. Mas nós somos humanos. No decorrer dos meses, da semana, vai acontecendo situações para abalar a nossa fé. Vai acontecendo situações para mexer, para trazer incredulidade. Vai acontecendo situações até para a gente falar assim, eu acho que Deus não está comigo. Eu acho que eu dei um passo errado. E nós precisamos entender que obedecer a Deus como Pedro obedeceu não vai nos isentar de vir lutas, de vir adversidade, até porque eles estavam naquele barco por uma ordem de Jesus. Eles não entraram naquele barco sem uma ordem do mestre, não. O mestre deu uma ordem para que eles entrassem e atravessassem. Mas mesmo assim veio uma adversidade. Mesmo assim veio uma tempestade. Mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Isso não quer dizer que Deus não esteja sabendo. Para que acontece isso? Não sei. Tem pessoas que Deus quer provar. Tem pessoas que Deus quer fazer com que cresça, com que amadureça. Tem pessoas que precisa, igual Tomé, tem que ver para crer. Porque tem pessoas que tem que ver alguns fenômenos acontecer para crer que esse Jesus continua vivo, continua operando, continua fazendo milagre, continua transformando, continua libertando. Então o Senhor, Ele sabe de que maneira Ele vai trabalhar em cada um de nós. Mas louvado e glorificado é o nome do Senhor, porque sempre é para uma obra que glorifica o nome do Senhor, uma obra onde a gente cresça, uma obra de entrega, uma obra onde a gente entende que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, uma obra onde eu entenda, não, eu tenho que mudar, eu não posso ser aquele velho homem, eu não posso ser aquela velha mulher, eu não posso permanecer com as mesmas atitudes, eu não posso querer achar que eu vou passar a perna nas pessoas e vou continuar tendo êxito na minha vida. Não, o Evangelho vem para confrontar, para constranger a gente, para a gente falar, meu Deus, eu já fiz tanta coisa errada e mesmo assim Deus me poupou e Deus me guardou. Olha a oportunidade que eu estou tendo de uma mudança, de uma transformação. Olha a oportunidade que eu estou tendo de começar a olhar para os meus irmãos, olhar para a humanidade, olhar com amor de carinho, reconhecer que a meio de uma oportunidade que eu tive, o Senhor vai dar para todos. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades, até porque a gente não sabe a que momento Ele vai nos chamar. E quando Ele nos chamar, hoje a gente quer se encontrar com o nosso Senhor. A gente não pode estar aqui querendo tudo que a gente deseje no plano material, sem querer de fato, de verdade, encontrar com esse Senhor. Porque é para isso que Ele foi para aquela cruz do Calvário. Pedro desce daquele barco, Pedro caminha, quando ele tem noção, quando ele se distrai, porque o foco tem que ser Jesus, irmãos. O foco tem que ser Jesus. A ordem que foi dada da virada é para marchar. Se você se distrair, você não vai conseguir. O foco é Ele vai à frente, Ele está à nossa frente. Então não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos. A Bíblia vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O foco é Ele, o olhar tem que estar nele. Claro que vai acontecer situações para você se distrair, olhar para a direita, olhar para a esquerda.
E às vezes a gente deixa de olhar, porque se Pedro continuasse com os olhos fixos na direção de que Jesus estava, ele não afundaria. Mas glória a Deus, porque quando ele começa a afundar, ele sabe a quem clamar. Irmãos, a gente pode começar a caminhar pelas águas e de repente vem uma distração, de repente a gente transfere o nosso olhar para um outro lado e a gente vinha a afundar. Mas graças a Deus que a Bíblia vai dizer que quando isso acontece, Pedro clama a Jesus. Jesus, me socorre. Quantas das vezes, 2023, cada situação que se apresentava na nossa vida, que a gente ia para o nosso lugar secreto e a gente falava: Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, me guarda. Senhor, guarda minha casa. Senhor, guarda minha família. Senhor, entra no teu agir. Quantas das vezes, irmãos, até que Jesus volte, vai continuar sendo dessa maneira. E o bom é quando a gente entende que hoje nós vamos depender do Senhor até a volta dele. Dependência do Senhor. Porque se não for ele, irmãos, se Deus tirar os olhos de nós, a gente perece. Se não é esse Senhor te guardando, me guardando, a gente perece. Se não é esse Senhor tendo misericórdia, acontece o que aconteceu, que esse jovem entra no lugar errado. Quantas das vezes, irmãos, você está numa rua, você está num volante e você está ali e Deus te dá uma direção, não vai por aqui, vai por ali. Irmão, isso é Espírito Santo, é sensibilidade. Às vezes você quer uma condução, você quer ir para um lugar, dá tudo errado, a gente murmura. Não, irmão, dá glória a Deus, você não sabe o que estava lá na frente, você não sabe o que... E às vezes fala: mas meu amigo foi e não aconteceu nada. Mas a gente precisa entender, não era com o amigo, era contigo. O negócio era contigo, o laço era para você, o laço era para sua casa, o laço era para sua família. E quando a gente tem essa sensibilidade, a gente não murmura, a gente não fica questionando, a gente glorifica o nome do Senhor. Senhor, obrigado. Eu não consegui chegar. Se eu não consegui chegar, é porque o Senhor não tinha propósito de eu chegar naquele lugar. Irmão, a gente precisa estar atento para ouvir a voz do Senhor. A gente precisa buscar um relacionamento com Deus, para que a gente escute aquilo que Deus quer e dê direção para as nossas vidas. Porque Pedro, ele teve a ousadia, ele reconheceu a voz do mestre, ele tinha relacionamento, porque ele andava com Jesus. Então, se você está andando com Jesus, você vai ter que ter relacionamento com ele. Você vai ter que ter um relacionamento para você ouvir a voz dele, para você obedecer a ele. Por isso ele desceu daquele barco. Eu acredito o espanto que não foi daqueles discípulos. E quando ele tirou os olhos de Jesus, que ele começou a afundar, porque se você tirasse, eu tirasse, nós tirarmos, nós vamos afundar. Mas a gente ainda pode clamar por ele, porque ele é misericordioso. Porque Jesus estava vendo a atitude de Pedro, a coragem de Pedro, a ousadia de Pedro. Ele falou: Pedro reconheceu a minha voz. E aí quando Pedro tem a necessidade, clama. E Jesus levanta ele. E a Bíblia vai dizer que ele entra no barco e o mar se acalma. Irmão, não tem tempestade que Deus não acalme. Não tem adversidade que não cesse. Não tem lutas. Não tem levantes que Deus não possa entrar para solucionar a nosso favor. Só que a gente precisa entender, a luta quem causou fomos nós. A gente se arrepende e fala assim: eu não quero mais ser assim, não quero agir mais assim, não quero entrar mais nessa confusão. Até porque quando o Espírito Santo começa a dominar a nossa vida, a gente quer viver em paz. E quem quer paz, dá paz para o outro. E quem quer bênção para a sua vida, quer que o outro seja abençoado. E quem quer conquistar, quer que o outro conquiste. É diferente o pensamento, a atitude, o comportamento. Porque Jesus, esse Espírito Santo começa a trabalhar em nós, nós começamos a ver, porque as escamas caem dos nossos olhos. E a gente começa a olhar com um olhar de misericórdia e de graça. Nós começamos a entender que se eu mereço perdão, se eu mereço uma mudança, se eu mereço conquista, o meu irmão também merece, independente do que ele possa ter sido, independente do que ele possa ter feito. Não, tem uma misericórdia, tem um Deus que perdoa, tem um Deus que nos dá a oportunidade de uma nova vida, do novo recomeço. E a gente vê, Jesus anda sobre o mar, mas Pedro também anda. Afundou, mas andou. O importante é andarmos, irmãos. O importante é reconhecermos a voz dele. Se vier qualquer situação, a gente
vai clamar por ele, mas a gente vai dar o primeiro passo. Pedro deu o primeiro passo, desceu do barco, sabia de quem era a voz, e hoje você pode falar, Pedro andou como você tem andado, porque nós temos andado. Essa voz do Senhor. Porque tem momentos na vida da gente que a gente sabe que a gente só consegue atravessar algumas situações porque foi dada uma ordem. Vem que eu garanto. Vem que eu seguro. Vem. Se a tempestade aumentar, eu vou sustentar. Se a tempestade aumentar, eu vou te segurar com a minha mão forte. Não tem melhor segurança do que Jesus. A Bíblia vai dizer, muitos confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas a nossa segurança está em Deus. Até porque a gente sabe que se Deus não entrar com o agir dele, porque hoje nós temos visto Deus desfazendo laços, armadilhas, dando livramento, dando escape. Deus pode fazer e continua fazendo. E hoje nós estamos aqui nessa noite glorificando o nome do Senhor, segundo culto do mês de janeiro, e o Senhor liberando uma palavra. Vai ter mares que você vai ter que atravessar, você vai ter que andar e você vai ter que crer que é o Senhor quem está falando. Venha que eu garanto, que eu sustento, que eu seguro, que eu fortaleço, e você vai atravessar esse mar. Não sozinho, mas com esse Senhor. Então aprenda a depender, aprenda a buscar a esse Senhor, para que você tenha sensibilidade para ouvi-lo e obedecê-lo, porque assim foi com Pedro. E a calmaria veio, eles atravessaram, chegaram do outro lado, milagres continuam acontecendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, sendo transformadas. Esse é o Evangelho. É isso que a gente quer viver. A gente quer viver as nossas bênçãos, as nossas promessas, mas é necessário que a gente queira ver vidas sendo transformadas por essa palavra, vidas que está tendo uma oportunidade, que Deus está chamando, que Deus está atraindo, e a gente tem que orar por essas pessoas, querendo que essas pessoas tenham um encontro verdadeiro com Deus, para que sejam transformados, para que possam viver uma vida em paz, porque não tem melhor bênção na nossa vida do que termos paz em Deus. Vamos nos colocar de pé, e que nessa noite, que o Espírito Santo, eu não sei se a ordem que foi dada para a tua vida era para você entrar no barco, e você entrou. Se você entrou, você foi obediente. E na travessia desse mar, veio uma tempestade, e você pode se achar, eu estou dentro de uma tempestade. Eu estou dentro dessa tempestade porque eu obedeci uma ordem do Senhor. Então eu vou crer que Ele vai me livrar dessa tempestade. Eu vou crer que Ele vai acalmar esse mar. Eu vou crer que eu vou atravessar esse mar. Eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu vou ver o milagre do Senhor. Se eu tiver que descer desse barco, eu vou descer. Eu vou andar sobre as águas. Eu vou de encontro a Jesus. Mas vai se cumprir aquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que Deus tem para minha casa. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Senhor, eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, como foi pedido aqui, consola os corações dessas mães, consola o coração da Vânia nessa noite, glorifica o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, meu Deus e meu Pai, orando por famílias, orando por casais, orando por filhos, parentelas, meu Deus e meu Pai, como foi falado, não ficará nenhuma unha no Egito. O Senhor vai alcançar a nossa família e todos eles serão libertos, transformados para a glória do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, nós queremos andar sobre as águas, mas primeiro precisamos de um relacionamento contigo. Primeiro precisamos de uma intimidade contigo. Primeiro precisamos receber essa sensibilidade. Dê sensibilidade para a tua igreja. Dê sensibilidade para os teus filhos. Que possamos estar atentos, meu Deus e meu Pai. Que possamos, meu Deus e meu Pai, buscarmos uma dependência total em Ti. Pai querido, Pai amado, hoje reconhecemos que sem Ti, como a Tua palavra diz, nada podemos fazer. E quando fazemos algo fora da direção do Senhor, dá errado. Tem lutas, tem consequências, tem adversidade, tem choros, tem lamentações. Pai querido, Pai amado, eu te peço nessa noite, visita os teus filhos nessa noite. Eu não sei como os teus filhos chegaram nessa noite. Eu não sei se eles ainda estão dentro do barco. Eu não sei se o barco está sendo açoitado pelas ondas. Eu não sei se o vento está forte. Eu não sei o que teus filhos estão vivendo. Eu sei sim, Pai querido, Pai amado, que o Senhor não perdeu o controle. Eu sei
si que o Senhor sabe tudo aquilo que teus filhos estão vivendo, tudo aquilo que teus filhos estão aguardando, tudo aquilo que teus filhos estão esperando em Ti, meu Deus e meu Pai. Isso eu sei, Pai, por obediência, por amor, por temor ao Teu nome e à Tua palavra. Então eu te peço, Pai querido, Pai amado, abençoe. O Senhor é poderoso para tirar os Teus filhos de qualquer situação. O Senhor é um Deus de misericórdia. Perdoa os nossos pecados, meu Deus e meu Pai. Nos ajude numa mudança de dentro para fora. Nos dê consciência, meu Deus e meu Pai. Renova nossa mente, meu Senhor da glória, para que possamos ter pensamentos que glorifiquem o Teu santo nome, que edifique vidas, meu Deus e meu Pai. Toma o primeiro lugar. Abençoe cada vida nessa noite, cada necessidade, cada tempo de espera, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor da glória, cada tempo de espera, conforta, consola, renova, fortalece, vivifica, dá ordem, meu Deus e meu Pai, para que essa tempestade cesse. Guarda os Teus filhos dentro desse barco, guarda os Teus filhos em qualquer travessia que Teus filhos tiverem que passar. Ah, Senhor, como é bom quando a gente entende, meu Deus e meu Pai, que temos um Deus, nós temos o Senhor na nossa vida, nós não somos órfãos, nós temos um Pai celestial que controla, meu Deus e meu Pai, que rege todo esse universo e que tem se preocupado e que tem olhado para cada um de nós com um olhar de misericórdia e que tem nos atraído para estarmos na Tua presença. Ah, Pai querido, Pai amado, nós chamamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Nós chamamos porque sabemos que nós não temos capacidade de Te escolher, e o Senhor nos escolheu, mesmo sabendo quem nós éramos, o que fazíamos, e mesmo assim o Senhor, com o Seu infinito amor, com a Sua misericórdia, tem nos atraído para que possamos nos aproximar de Ti, para vivermos novidade de vida, uma vida que glorifique o Teu santo nome, uma vida de renúncia, uma vida de mudança, uma vida de transformação, porque hoje, meu Deus e meu Pai, nós queremos que o Seu nome seja glorificado através de nossas vidas. Nós queremos ser novas criaturas, como a Tua palavra diz, e que o Senhor faça tudo novo, faça tudo novo. Senhor, nós estamos no início de 2024 e nós cremos que o Senhor pode sim, meu Deus e meu Pai, fazer tudo novo em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. Abençoe essa noite, visita os lares aqui representados, visita os casais dessa obra, todos os casais, todas as famílias, todos os filhos, meu Deus e meu Pai, ainda que não saibamos aonde eles se encontram, vai de encontro aos filhos nessa noite, Pai querido, Pai amado, e continue guardando, continue tendo misericórdia, continue abençoando, continue alcançando, meu Deus e meu Pai, a humanidade, e nos preparando, meu Deus e meu Pai, para a Sua volta, nos preparando, meu Deus e meu Pai, para que possamos nos adornarmos, meu Deus e meu Pai, em busca, meu Deus e meu Pai, aguardando, Senhor, a Sua volta, e que o Seu nome possa ser glorificado. Abençoe essa noite e dê vitória no nome de Jesus. Aleluia.